Paz do Senhor, pessoal, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui em nosso canal do YouTube. Eu quero pedir que você já clique aí em gostei, dê um like no nosso vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude para que possamos aí alcançar mais pessoas. Ative o sininho das notificações, porque a gente está sempre postando vídeos aqui. E para você ficar por dentro, você precisa aí estar com as notificações ligadas, tá bom? Eu quero dar um recado para você que estava acompanhando os vídeos sobre os obreiros. A gente vai retornar a falar dos obreiros, vamos voltar com esse projeto. Tivemos que dar uma pausa devido às migrações dos servidores da Perfeito Louvor. Graças a Deus agora está tudo ok. E nós voltaremos a falar sobre esse assunto aqui no canal em breve, tá bom? Vamos então falar aqui sobre o assunto do título desse vídeo, né? É a porca lavada que voltou a se sujar com a lama. Vamos ler 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados, e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor se não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter o conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha só o último versículo. Confirma neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a envolver-se ou sujar-se com a lama. Muito interessante, né? Muito interessante esse assunto. Fica claro aqui então que Pedro está falando sobre aquelas pessoas que conheceram o Evangelho e decidiram de forma voluntária voltar para o mundo, que aqui no caso o pecado. Decidiram pecar novamente. Ele está falando daquelas pessoas que tomaram conhecimento, ficaram sabendo do Evangelho, conheceram a Jesus e decidiram abandonar o Senhor Jesus para voltar às práticas do mundo, para voltar às práticas pecaminosas. E ele fala que essas pessoas, quando elas fazem isso, elas ficam num estado pior do que estavam antes de conhecerem a Jesus. Por quê? Porque conhecendo a verdade, resolvem pecar novamente. Sabendo que é pecado, decidem pecar novamente. Então elas agora estão num estado pior do que estavam antes de conhecerem a Jesus. Vale também deixar aqui claro, vale destacar também a respeito do que ele fala: a porca lavada que se suja novamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A porca, quando ela é lavada, ela não deixa de ser porca, ela é porca, só que está limpa, ela foi lavada, né? Assim acontece com a gente. Quando aceitamos a Jesus Cristo, a gente não deixa de ser homem e mulher. Você não deixa de ser homem, ou se você é uma irmã, se você é mulher, você não deixa de ser mulher. Ou seja, o ser humano não deixa de ser humano, continua sendo ser humano, correto? Só que agora ele está limpo, ele está purificado, porque ele recebeu Jesus Cristo, ele creu no Senhor Jesus, ele acreditou no sacrifício do Senhor Jesus, na ressurreição, ele creu que o Senhor Jesus é o seu Salvador e por isso ele foi purificado, foi lavado. É interessante que isso deixa claro que nós não somos purificados, nós não somos lavados por força própria, ou porque nós evoluímos, ou porque nós crescemos, tivemos uma evolução. Não. A nossa limpeza
não está ligada à nossa força, à nossa evolução, ao nosso crescimento, não. Nós estamos limpos por causa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, vem de Deus e não de nós. Percebe? O mérito de estarmos limpos, purificados, não é nosso, é de Deus. Nós não estamos limpos porque nós nos lavamos, porque nós fizemos algo que nos tornou limpo, não. Nós estamos limpos por causa do Senhor Jesus. Ele é quem nos purifica. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Percebe? 9. Não por obras. Não é porque você faz o bem, não é porque você faz boas obras que você se torna limpo, salvo, não. Aí ele continua, para que ninguém se glorie. Olha aí, não é por, eu fiz tantas obras, fulano fez tantas obras, ele é limpo, ele é puro, ele é um santo, não. Nós somos salvos por causa de Deus, por meio da fé em Deus, isso é dom dele, não é nosso. A salvação não é um dom do homem, é um dom de Deus. É claro que para você ser salvo, você tem que acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, acreditar que ele veio à terra, se entregou por mim e por você, morreu e ressuscitou. Você tem que acreditar nisso, só que a purificação não é um mérito seu, não veio de mim, não veio de nós, veio de Deus. Ele foi ele quem nos amou, né? Está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos salva, que nos purifica. Aí quando a gente conhece a Jesus, quando nós conhecemos ao Senhor, o caminho da justiça, e resolvemos deixá-lo, resolvemos abandonar a Jesus, nós agora nos colocamos em uma condição, em um estado pior, precário, terrível, porque sabemos da verdade e resolvemos pisar na verdade. Quando a gente peca conhecendo a verdade, a gente está dizendo, eu não ligo para o sacrifício de Jesus, eu dou a mínima para o sacrifício de Jesus, eu não estou nem aí para o que ele fez por mim, por mim. A gente pisa na dor de Jesus. Que isso, pastor? O senhor tá exagerando. Então vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Olha só o que está escrito. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Você, quando peca voluntariamente, quando sabe que é pecado, mas vai lá e peca, você está pisando no Senhor Jesus. Você está dizendo, dou a mínima, tô nem aí, não dou a mínima para o sacrifício de Jesus. Vou pecar mesmo porque eu gosto. Há uma grande diferença quando a gente vai orar, fala, Senhor, eu não consigo resistir ao pecado. Senhor, sem a tua ajuda eu não consigo. Me ajuda, me dê força para resistir ao mal. Me dê força para resistir ao pecado. Aí é diferente. Quando a gente pede ajuda a Deus, é totalmente diferente. Mas existem aquelas pessoas que pecam sabendo que é pecado,
conhecendo a verdade, mas vão lá e pecam. E isso me deixa muito triste, sabe por quê? Porque está crescendo aí um movimento, um grupo de pessoas que para justificarem os seus erros, seus pecados, utilizam até a Bíblia. Utilizam até a Bíblia. Você vê o diabo? Como é que o diabo tentou Jesus? Usando a palavra. Então é comum as pessoas usarem a Bíblia para acobertarem, para tentarem dizer que o erro não é errado, o errado não é errado, o pecado não é pecado. Não é mesmo? Muita gente está fazendo isso. E nós temos que tomar muito cuidado. Vamos ler mais um versículo. Pô, aqui o fone de ouvido. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente ou voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quando a gente peca e continua pecando, conhecendo a verdade, conhecendo que o que estamos fazendo é pecado errado, já não resta mais sacrifício. Por que não resta sacrifício? Porque a gente sabe que o que a gente está fazendo é errado, mas mesmo assim vamos lá e fazemos o errado. Pisamos no sacrifício do Senhor Jesus e o desonramos publicamente. Muita gente está desonrando a Jesus porque conhece a verdade, mas vai lá e faz o erro. E pior ainda, usam a Bíblia para dizer que o errado não é errado. Eu fico triste com isso, viu, gente? E a gente tem que tomar muito cuidado, tomando como exemplo a exortação do autor aos Hebreus, quando ele diz que nós não podemos endurecer o coração como os que estavam no deserto endureceram o coração para Deus. Aqui em Hebreus, capítulo 13, do versículo 7 ao 11, ele está citando o Salmo 95, do 7 ao 11. Vamos ler, depois você lê aí em seu devocional, estude a Bíblia e leia Salmo 95, do 7 ao 11. Eu vou ler aqui Hebreus 3, versículo 10. Olha só. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando. Olha aí, os seus corações estão sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O autor aos Hebreus está exortando o povo naquela época para quem ele estava escrevendo e exortando a nós hoje também, a tomarmos cuidado para não cometermos, para não errarmos da mesma forma que o povo errou na época, na liderança de Moisés. Para não cometermos o mesmo erro, pois corremos o mesmo risco de não entrarmos na terra prometida. Só que agora a terra que é nos prometida é uma terra espiritual, uma terra eterna. Naquela época era uma terra, aqui mesmo, neste mundo, era uma terra física. Uma terra física. Era uma terra onde eles podiam pisar ainda vivos, mas não puderam. Morreram antes de entrar na terra prometida, porque foram desobedientes. Mas foram desobedientes mesmo conhecendo a verdade. Mesmo presenciando o sobrenatural. Porque foram alimentados com maná. E hoje nós somos alimentados com maná espiritual. Somos mantidos
pelo alimento espiritual, somos mantidos pela graça. Temos o Espírito Santo, temos Jesus, que é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Onde está escrito isso? Que negócio é esse de Jesus é o único mediador? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Nós temos Jesus que nos salvou, que se entregou por nós. Ele nos mantém, Ele nos dá vida, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos tira da sujeira. Nós conhecemos tudo isso. Se nós ignorarmos tudo que temos e pecarmos, corremos o mesmo risco. Na verdade, não corremos, né? Se a gente errar, se a gente pecar, ignorarmos a Jesus, nós vamos morrer espiritualmente e seremos condenados a jamais passarmos a eternidade celebrando, adorando ao Senhor. Meu irmão, preste bastante atenção. O que é errado é errado. E se você sabe que é errado, não cometa o pecado. Você conhece a Jesus. Você conhece a Cristo, portanto, não erre. Não cometa o pecado, não cometa o erro de ir lá e fazer o errado sabendo que é errado. Porque se você fizer isso, você vai estar pisando no sacrifício do Senhor Jesus. E para você não há mais sacrifício. Você está dizendo, não me importa o que Jesus fez. Porque você sabe o que ele fez. Você conheceu a verdade. A porca, quando ela volta à lama, ela se suja, né? E é terrível porque ela já estava limpa. E assim é o homem, a mulher que aceitou a Jesus, quando resolve voltar ao mundo, se sujar com o pecado, é terrível, porque ele já estava limpo, ela já estava limpa. Então, se você está limpo, purifique-se ainda mais. Busque ainda mais a presença de Deus. Não se suje com o mundo. Não se envolva com o errado. Errado, errado. Certo é certo. Não há meio termo. E não use a Bíblia para justificar o que é errado. Para tentar dizer que o que você está fazendo é aceitável. Você pode até aceitar, mas Cristo não aceita.